Sejam bem-vindos mais uma vez, mais um PC Manias Direct. Como veem, desta vez temos aqui uma disposição de janelas algo diferente, pois a minha ideia é apresentar-vos aqui alguns atalhos de teclado que se calhar são menos conhecidos da maior parte dos utilizadores e que são muito úteis na utilização do Windows ou durante a utilização do Windows. E esse é o tema do PC Manias Direct de hoje. Pois bem, é assim, a maior parte de vocês conhecem atalhos do Windows e se calhar até conhecem estas funcionalidades todas que vos vou apresentar hoje. No entanto, a verdade é que nem todos conhecem e estas funcionalidades são efetivamente úteis ou podem se revelar pelo menos úteis para alguns utilizadores e nesse sentido achei relevante dar a conhecê-las aqui. Eu vou começar por uma que é relativamente conhecida, que é o simples pressionar da tecla Shift quando se insere um mídia numa drive de CD, DVD ou Blu-ray. Basicamente, isto o que acontece é que, tendo a tecla Shift pressionada no momento em que fechamos a gaveta, basicamente anulamos o arranque do Auto Start presente no mídia. E isso quer dizer que o que lá está não vai executar e vamos poder então navegar nesse mídia e consultar os ficheiros com facilidade. De outra forma, teríamos que estar a fechar o programa que arrancou e só depois então aceder à drive. Outra funcionalidade, e essa todos garantidamente conhecem, é o Alt Tab, que permite aqui navegar e escolher aqui o que queremos selecionar. Estas são funcionalidades relativamente comuns. O que talvez não conheçam, e vou escolher aqui agora o browser, é que existe um atalho também muito útil que é usado dentro dos browsers, é um atalho do Windows, mas é usado dentro dos browsers, que é o Ctrl+T. Reparem que o Ctrl+T o que faz é abrir abas, o que para a maior parte dos utilizadores não tem qualquer utilidade, visto que abrir abas é algo tão simples como carregar aqui no mais. Mas este atalho tem uma variante que é muito interessante e que é que eu considero realmente como relevante e como útil para todos. Imaginem que estão numa situação em que estão a navegar e tal como estamos neste momento, com uma quantidade enorme de abas aqui abertas. Ora, muitas delas não só não sabemos qual é a ordem e se eu fechar aqui uma eu posso não saber o que é que fechei, como pode acontecer também que muitas destas abas são consequência de vocês terem durante a navegação chegado a uma pesquisa ou um site e abriram isso num novo separador para manter e se por qualquer motivo fecharem essa janela e perderem o conteúdo, basicamente poderão ter dificuldade em chegar lá novamente. Ora, o que esta alternativa do Ctrl+T, que é o Ctrl+Shift+T, nos permite fazer é recuperar a última aba fechada. Eu vou fechar aqui, tenho aqui esta aba, que é da PC Manias, eu vou escolher outra, e vou fazer de conta que fechei esta por erro. Eu, fechei por erro e agora o que é que lá estava, como é que eu cheguei lá, como é que eu posso recuperar? Ora, o Ctrl+Shift+T faz-nos exatamente isso. Ele reabre a última aba que foi fechada. Ou seja, não é um Ctrl+T em que nos abre uma aba, mas um Ctrl+Shift+T em que nos abre ou reabre a última aba usada. É uma funcionalidade que eu considero extremamente útil. Assim como considero útil, por exemplo, e passando já aqui para outra funcionalidade, o facto de o controle e a tecla do rato a roda do rato, permitirem, mantendo o controle pressionado e rodando a rodinha do rato, permitir fazer zoom até 500% numa página ou retirar zoom até 25% numa página. Eu considero isto muito útil, particularmente quando é necessário imaginem que estão com um ecrã pequeno e que têm dificuldades em ler qualquer coisa, ou por exemplo quando estão a fazer exatamente aqui um vídeo e querem mostrar um pormenor como esta imagem,
pode ser extremamente útil. Outras funcionalidades prendem-se com o uso da tecla Windows. Reparem, por exemplo, que eu tenho aqui uma série de programas abertos. Não interessa agora quantos são, mas uma série de programas abertos. Eu posso olhar para estes programas e considerar, começá-los a contar a partir da esquerda. Temos assim, o primeiro é o Chrome, o segundo é o explorador de ficheiros, o terceiro é o Paint.net e por aqui fora temos uma quantidade deles. Ora, nós normalmente, se quisermos abrir por exemplo aqui o Adobe Premiere, eu basicamente carrego nele e ele abre. E depois minimizo e quero abrir outro como o Edge e ele abre. Mas a verdade é que nós podemos, e isto é muito útil, especialmente se não tiverem um rato à mão, carregando na tecla Win e escolher basicamente o número que este programa ocupa contando da esquerda. Por exemplo, o terceiro, que é o Paint.net, ou seja, Win 3 e ele abre-me o Paint.net. Se eu fizer Win 4, 5, Win 6, ele abre-me o Adobe Premiere. Win 7, ele abre-me o Edge. Ou seja, isto são atalhos do Windows que são particularmente úteis caso não tenham um rato, assim como, por exemplo, o WinD, que minimiza tudo, quando normalmente com o rato basta-nos clicar aqui neste cantinho. Mas se não o tivermos à mão, o WinD é o que nos faz a minimização. Ainda com o Win, nós podemos, por exemplo, carregar na tecla do cursor para baixo e a janela deixa de estar maximizada, para cima e ela maximiza-nos. Mais uma vez útil se não tiverem um teclado à mão. Mais interessante pode ser o facto, e vamos passar aqui ao bloco de notas, agora é mais, vamos por aqui. Imaginem que vamos aqui ao explorador de ficheiros e que vamos aqui a uma pasta e que precisamos de copiar o nome deste ficheiro mais o caminho em que este ficheiro se encontra. Ora, isto há mil e uma maneiras de fazer e a maior parte das pessoas o que faz, se calhar, é carregar aqui, escolher basicamente o caminho, cola aqui, isto foi de estar aqui a tentar antes outra coisa e já estava na memória. Faço aqui copiar e Ctrl V, ele cola-me ali. Acrescento uma barra e agora venho aqui ao nome, seleciono o ficheiro completo, Ctrl C, Ctrl V. Ora, isto efetivamente vai-vos buscar o nome completo do ficheiro, assim como o caminho, mas há uma forma muito mais fácil. E isso consegue-se com uma variante do right click, ou click com o botão do lado direito. Se vocês carregarem com o botão do lado direito, irão ver que não há verdadeiramente aqui nada que nos permita ir buscar o caminho e o nome do ficheiro. Mas se em vez de carregarmos apenas com o botão do lado direito, pressionarmos a tecla Shift, reparem uma novidade aqui que é o copiar como caminho. E eu carregando aqui e indo agora ao bloco de notas, desculpem lá, mas aquela zona do ecrã para mim está bloqueada, eu não consigo aceder ao bloco de notas, tenho a câmara a tapar aquilo. Basicamente, se eu fizer Ctrl V, ele cá está e inclusivamente, entre aspas, tirado na sua totalidade. Outras funcionalidades que vos posso mostrar, ainda relacionadas com a tecla Win, é o uso dos emoticons. Normalmente vocês o que fazem é um smile, um beijinho, uma língua de fora, um piscar de olho ou até um sorrir. Mas a verdade é que se carregarem na tecla Win ponto final, tal como nos telemóveis, vocês têm aqui uma grande quantidade de emoticons que são traduzidos de forma gráfica e não apenas usando símbolos como estava a acontecer anteriormente. Esta funcionalidade é praticamente desconhecida da maior parte dos utilizadores.
Outra funcionalidade que é muito interessante é o facto de vocês poderem, por exemplo, vamos aqui buscar esta janela e vamos buscar também aqui esta janela. E imaginemos que isto são dois documentos, tanto esta como esta, são dois documentos do Word, versões diferentes, portanto já fizeram as devidas alterações e querem comparar o que tinham antigamente com o que têm agora, de modo a verificar as alterações. A maior parte das pessoas, se calhar, eu não sei exatamente o que é que costumam fazer, basicamente pegam numa janela, colocam-na aqui, acertam-na para caber no ecrã, vão buscar a outra, fazem a mesma coisa, colocam-na aqui e esticam aqui e agora comparam uma ao lado da outra. Ora, isto é uma maneira muito mais fácil, que é basicamente selecionam esta janela, ou uma delas, tanto faz, encostam o rato aqui ao ecrã e reparem que a janela salta certinho para o meio. Eu até vou pôr as janelas em ecrã total, só para poderem perceber melhor isto. Reparem, encostam aí, ela usa meio ecrã, e não sei porque é que ela não foi até ao cimo, mas meio ecrã, e agora a outra ocupa, perdão, encosto ao lado de cá, encosto aqui ao lado de cá e ela ocupa a outra metade. E neste momento torna-se muito fácil fazer então a comparação. Ou seja, vocês encostam uma metade aqui, a outra metade ali e o ecrã fica dividido exatamente a meio para permitir comparações de documentos. E pronto, basicamente são poucos atalhos, mas é o que é efetivamente interessante de dar a conhecer. Há muitos mais no Windows. Os outros poderão ser interessantes, poderão não ser interessantes, e estes acho que se aplicam com algum interesse à maior parte dos utilizadores. E este foi então o PC Manias Direct de hoje. Obrigada pela vossa atenção e até uma próxima.